Olá, eu sou Rosemary Ramos, sou professora, sou sou licenciada em Educação Artística e também sou pedagoga, e tenho um mestrado, doutorado e um pós-doutorado também dentro da área de educação, com um recorte específico para a investigação dos processos lúdicos, os processos de aprendizagem e o design de estruturas criativas e lúdicas na organização pedagógica. Tá? Além disso, eu sou mãe de um adolescente, isso é uma coisa muito importante, porque o processo da maternidade ela afeta de forma bastante positiva e coaduna também com todo o nosso percurso formativo, né? A gente se forma na docência e na constituição do ser mãe, o docente se faz presente também nessa maternidade, e essa maternidade acentua-se também e muda muito um pouco, e para algumas pessoas muda muito do que significa ser docente. A gente começa a ter um olhar diferenciado para as outras mães, enfim. E estou aqui hoje com vocês para dialogar um pouco sobre as minhas experiências didáticas, mas não só didáticas, também as minhas experiências que são pessoais, da maternidade, nesse processo, nesse momento que nós estamos vivendo, que é o momento da pandemia, que é um momento de crise que se instalou para toda a humanidade. Bom, do ponto de vista profissional, quais atividades eu tenho desenvolvido, e nesse momento também, que é esse momento especial em nossa vida, eu tenho desenvolvido. Eu sou docente e as minhas aulas elas não pararam, eu sou professora de pós-graduação e trabalho também com processos de formação continuada de professores nos vários níveis de ensino, e continuo desenvolvendo as aulas de pós-graduação. Ela tem sido feita agora, ela se instalou de forma emergencial no final de março, na forma remota. E, além de docente, eu também desenvolvo pesquisas, eu continuo fazendo investigações, tenho 2 grupos de investigação sobre aplicativos e objetos de aprendizagem que são lúdicos e que contribuem com o processo de aprendizagem do sujeito, e também que auxiliam no processo de desenvolvimento do trabalho psicopedagógico, que são 2 áreas grandes que eu tenho trabalhado hoje na pós-graduação, e são 2 áreas em que eu tenho uns alunos agregados e iniciam-se na investigação comigo também, fazendo esses estudos. Foco específico nesse olhar sobre os objetos de aprendizagem, especialmente agora os digitais, do ponto de vista dessas investigações e também do ponto de vista da psicopedagogia, tem sido porque esses objetos eles têm sido uma grande estratégia para os professores adaptarem as suas aulas, né? Então, além da docência, eu trabalho com essas investigações e desenvolvo trabalhos de consultoria, de mentoria. Às vezes, os professores me procuram para poder reorganizar seus percursos de aula, querem um apoio específico no sentido de fazer um novo design de suas práticas pedagógicas. Então, eu atuo na frente da docência, dentro da pós-graduação, no campo da investigação, como acabei de dizer para vocês, com esses 2 grupos, e especificamente também no campo da consultoria, com algumas instituições de ensino, alguns grupos de docentes que me procuram de forma muito específica, pedindo um trabalho bem focado nas suas necessidades, como trabalho também com pessoas que me buscam para fazer uma reestruturação nos seus modos de fazer pedagógico e querem pensar as suas estruturas de forma mais lúdica, né? E encaminhando para as experiências que eu tenho tido nessas práticas profissionais, eu posso afirmar para vocês que foi uma grande oportunidade de aprendizagem essa chegada dessa pandemia, mesmo que carregada de emocionalidade, de muito medo dessa situação e de uma situação de tragédia lamentável que nós temos, que é de tanta mortandade nesse momento por não termos a cura para essa doença, né? Para essa doença que é acometida por esse vírus. Então, mesmo com todo esse contexto socioemocional que nós estamos inseridos, eu me vi num contexto também de imensa aprendizagem como professora, especialmente porque na pós-graduação eu trabalho com 2 disciplinas que elas são singulares, né? Eu trabalho com a disciplina Arte e Aprendizagem e Motricidade e trabalho com a disciplina Competências Comportamentais. Além dessas 2, com didática e metodologia do trabalho científico. Mas essas 2 primeiras que eu citei foram as mais desafiadoras nesse processo de desenvolvimento dos meus trabalhos
das minhas atividades profissionais na pandemia. Por que eu considero assim? São duas disciplinas, esses dois componentes curriculares, eles mobilizam-se a partir não só dos conteúdos conceituais. Efetivamente, quando a gente trabalha a arte e a ludicidade e trabalha competências comportamentais, e a gente tem um foco nas soft skills, é um momento em que nós precisamos de estesia, nós precisamos de experiências, de vivências práticas, para poder ter as aprendizagens bacanas e profundas com relação às habilidades, né, que são desenvolvidas nesse componente. E como fazer isso dentro do ensino remoto? Essa foi a grande questão que se instalou logo quando eu fui convidada pela instituição para adaptar todas as aulas. Então, de uma hora para outra, a gente teve aquele momento de parada, as instituições pararam nos primeiros 15 dias, 15 a 20 dias, ninguém tinha práticas de trabalho docente nenhum, a gente não sabia direito o que ia acontecer, todo mundo ainda tinha uma fantasia grande de que em um mês isso estaria acabado, talvez, ou a gente voltasse logo, a gente não imaginou que ia se alongar tanto, né? E a instituição ela levou um tempo ainda para absorver a situação que estava ocorrendo e tomar as medidas internas. E para nós, professores, a comunicação foi uma comunicação muito rápida e um pedido também muito emergencial, de que, assim, em uma semana a gente adaptasse as aulas, porque a partir de X dia a gente precisava começar a fazer o desenvolvimento das aulas remotas. E aí entraram os grandes desafios. O primeiro desafio diz respeito especificamente à organização didática dessas práticas, porque mesmo com a experiência que eu já possuía na educação à distância, trabalhando com atividades síncronas e assíncronas, nós tínhamos agora que nos preparar para uma estrutura de trabalho remoto, que é diferenciado, e as minhas disciplinas que funcionavam aos sábados, funcionam aos sábados durante 8 horas, eram disciplinas de uma carga muito grande de horas trabalhadas, porque a gente começa o trabalho às 7h30, termina às 17h30, com algumas pausas. E no trabalho remoto, na verdade, nós temos o contato síncrono todo o tempo e as atividades são trabalhadas nesse momento aqui com a orientação aos grupos, cada um em sua casa, mas em tempo real durante todo o tempo, né? Então, organizar-me didaticamente para pensar um percurso didático em 8 horas nessa estrutura foi bastante desafiador. Não foi impossível, porque eu já trabalho com criação de designs estruturados, e lúdicos e criativos, e uso muitos recursos nas aulas. Eu consegui fazer isso na aula de didática, na aula de metodologia, mas me deparei com uma dificuldade que foram as atividades no trabalho com arte e ludicidade e no trabalho com as competências comportamentais, que implicavam em desenvolver algumas experiências diferenciadas, principalmente no campo da arte, né? E aí eu tive a necessidade de desenvolver novas habilidades docentes para buscar recursos que fizessem com que os estudantes tivessem contato com esse universo agora de forma digital. Aqueles mais aproximados do campo das artes, do campo da ludicidade e da sensibilidade aderiam rapidamente às propostas, mas aqueles mais refratários ou não tão mergulhados nessa dimensão de viver e de conhecimento nossa se mostravam um pouco mais resistentes, em algum momento até achando que era uma perda de tempo, poderia continuar com a discussão do conteúdo, todo mundo com suas telas fechadas e o trabalho se dava a termo. Então foi bastante complexo, mas com o passar do tempo e o desenvolver das aulas, eles foram entendendo a proposta e eu procurava sempre estabelecer alguns diagnósticos antes de desenvolver os trabalhos, então planejava. Mais do que nunca a ideia do planejamento flexível se fez presente, porque eu planejava toda a estrutura da aula, quando iniciava a atividade, fazia um levantamento de preferências, de perfil deles e imediatamente começava a fazer algumas alterações nas práticas, dialogava com eles sobre tudo que estava posto ali, as experiências que nós teríamos, fazíamos uma atividade de confiança e entrega para aquele processo pedagógico, para trabalhar a abertura para aquela experiência que era nova. Então, a estrutura pedagógica da aula em si, ela começou a ganhar um desenho, um contorno mais suave, mais lúdico, e com alguns combinados que eram de interesse para todos, e todos, portanto, acolhiam e faziam cumprir aquelas estruturas que a gente tinha desenvolvido. E também a gente começou a estabelecer pequenas pausas, então pausas para ouvir uma música, pausas para refletir
sobre um quadro, uma imagem que a gente passava, pausas para um comentário sobre um trecho de um filme, pausas para uma experiência do ponto da dramaturgia, pausas para apreciar uma fotografia, pausas. Então, a gente fazia umas pausas com referências que não eram só conceituais, que eram da experiência estésica, e aí a gente conseguiu ir quebrando um pouco a dureza e o cansaço que acomete a todos naturalmente quando a gente fica muito tempo de frente à câmera e em uma atividade tensa, né? Bom, segundo ponto de dificuldade no processo de instalação das atividades remotas profissionais se deu porque eles não estavam preparados para atividade remota. Então, eles não pensavam que eles iriam ter uma atividade assim, seria mediada pela tecnologia. Eles o tempo inteiro afirmavam no início, os alunos, que se matricularam em disciplinas presenciais e que não haviam feito o contrato para disciplinas daquele modo e iam esperar a pandemia acabar, enfim, e traziam suas dores do ponto de vista desse contato com o remoto, né, com essa comunicação, que é uma comunicação mediada pela tecnologia. E aí a gente entrou num outro momento que, assim, então vamos fazer o quê? Conversar com a instituição, espera a pandemia, aí entrava outra prerrogativa, se esperar demora a conclusão, enfim. Então, isso exigiu muita habilidade interpessoal nossa, não só minha, mas, claro, todos os professores que eu acredito que estejam envolvidos nesse período, mas envolveu muita habilidade interpessoal, no sentido de trabalhar com eles os fatores que ocasionariam nessa espera pelo término do curso, num processo pandêmico que a gente não sabe quando conclui, as alternativas viáveis que nós tínhamos, então discutimos todas as alternativas de ensino que eram possíveis e todas elas tocavam no uso da tecnologia como possibilidade para desenvolver a prática pedagógica. E aí a gente foi aprofundando um pouco mais e aí nós chegamos em algumas expressões deles que eram: olha, Rose, quer saber qual é a verdade? Eu tenho vergonha de falar no vídeo, eu acho que eu não fico tão bem, eu acho que minha voz não é bacana, todo mundo vai ficar me vendo, e isso vai ficar para sempre aí, e eu não sei se eu quero isso, eu não acho que eu me articulo bem nessa modalidade. Então, aí a gente aprofundando encontrou não só os mecanismos de expressão da opinião e dos desejos em função de questões técnicas, financeiras e acadêmicas, mas a gente também encontrou por trás disso muitos fatores, e assim foi de grande parte dos estudantes, que eram de ordem socioemocional. E também foi bem interessante, especialmente na disciplina didática e nos dois componentes do seu trabalho, que é a arte, ludicidade, aprendizagem, e também nas mediações pedagógicas com as disciplinas de competências comportamentais, porque a gente conseguiu entrar nesse ponto e eu acredito que a ajuda que nós tivemos colaborativamente, fomos construindo o caminho que nós construímos juntos, eu e os meus estudantes, todos, não foi uma turma só, foram várias, eu acho que os ajudou também, em alguma medida, a se deparar com algumas questões que é da autoaceitação, da autoimagem, do autoconceito, dessa percepção de si, dessa coisa de se enxergar no vídeo e se ver ao vivo e dizer assim, meu Deus, mas essa não sou eu, mas essa é você. Todo mundo te vê assim, como que você não se reconhece, né? Então a gente foi desenvolvendo várias atividades no sentido de se auto-identificar e foi bacana, porque as construções foram se dando de um modo bastante interessante. E posso dizer que nós tivemos boas transformações, não só eles relatam isso, eu tenho relatos deles nas avaliações e durante as aulas, de como eles se encorajaram e que o processo com o uso da arte, com o uso do lúdico, com o uso de recursos de forma afetiva e vinculares, permitiu com que eles se sentissem num ambiente seguro e se permitissem expressar, né? E com isso eles consideram que fizeram boas construções. E eu também, como docente, também lidei com alguns fantasmas. Por exemplo, eu iniciava uma aula, 2 pessoas davam um bom dia, tinham 30 pessoas no ambiente virtual e ninguém abria a tela. E você inicia a aula, alguém fala, tá bom, professora, tudo ok, a gente está aqui, vá prosseguindo. E você está assim aqui, se visualizando, e o restante, um monte de tela fechada, escura, e aí você diz, meu Deus do céu, de vez em quando eu parava a aula e fazia, gente, está todo mundo aí, está me ouvindo, está direitinho, está bacana, a gente continua, que é justamente na mediação didática a presença do outro, a importância do outro para essa troca e essa construção.
E aí eu também, como docente, como pessoa humana, eu pude me deparar com algumas questões minhas, né, da expectativa desse aluno nessa aula, da minha dificuldade de lidar com esse silêncio no ambiente virtual, que ficou muito mais acentuado, de poder fazer um resgate desse do tipo, gente, vem para cá conversar um pouquinho comigo, vamos botar um olho no olho aqui nesse vídeo, de que não fosse de uma forma invasiva ou que parecesse assertiva, ou determinante, e também desmobilizasse eles nas estruturas que eles estavam lá. Muitos de manhã cedo não tenho condição de aparecer no vídeo agora, estou muito à vontade, etc. Outros aproveitando o momento da aula para ficar na escuta e arrumar as coisas de casa, que a dinâmica está bem complexa nesse momento, né? Então, também foi um momento de muita aprendizagem minha, aprendizagem do ponto de vista da resiliência, de me flexibilizar ainda mais para os processos de mudança dos percursos didáticos, a partir das dores que você vai sentindo, dos incômodos, que como se instalou aquele processo validando enquanto docente, e que você precisa entender a parte que lhe cabe, você pega, segura e cuida, e a que não lhe cabe, você ajuda o outro, para poder todo mundo ter um avanço junto e coletivo, que isso é bacana. Então, essas foram algumas aprendizagens e eu acredito que foram bastante profícuas nesse sentido, né? E do ponto de vista das investigações, elas foram, assim, não houve uma dificuldade grande, porque são grupos menores, são grupos mais específicos, então a gente, nas vivências que faz dos aplicativos e nas investigações que a gente faz dos modos operantes deles, para poder depois passar isso para os nossos pares e auxiliar outros que precisam. Então, as experiências foram menos desafiadoras, porque a gente já fazia algumas reuniões online, já trabalhava com essa ferramenta, é um grupo muito focado, tempo pequeno, experimenta o aplicativo, volta, discute um pouco ele, depois volta para outro aplicativo, analisa todos os indicadores de aprendizagem dele. Então, elas foram menos exigentes, essas experiências dentro do campo da investigação, né? Mas dentro do campo da docência, sim, essas foram vivências, dentre todas que eu passei, né? Essas foram mais significativas. E desenvolvi ainda mais a minha capacidade de autoestudo, né? A necessidade de trabalhar no autoestudo e na autoinvestigação e identificação das minhas lacunas como docente, para trazer outros recursos, outras mobilizações didáticas, entendendo que a aula ela não é para mim, a aula é para o estudante. Então, o tempo de aula ele é para aquele sujeito que está numa construção de suas habilidades profissionais, pessoais, etc. Então, cada vez mais me deslocar do lugar da pessoa que ensina, que é aquela coisa que Paulo Freire fala muito, né? Lançando realmente não só o olhar, mas a minha experiência para o lugar daquele que aprende. Então, esse é um ponto, um recorte, né, dessa experiência com remoto, que ficou bastante forte, que eu acho que é interessante trazer aqui nesse relato para vocês. Eu trouxe para vocês um pouquinho da experiência, minha experiência pessoal na modelagem didática, na organização das aulas, etc. E uma coisa também interessante para trazer que, assim, qual a percepção que a gente traz do ensino remoto na rede privada e pública, desse ponto de vista mais institucional, mais estrutural. Então, o que eu percebi? Dentro da rede privada, que é o campo em que eu mais trabalho, eu vi de modo geral, e isso eu percebi não só na escola do ensino superior, não só na instituição de ensino superior, como também da educação básica. Primeiro, o susto, a suspensão da atividade. Depois, uma necessidade muito rápida de adaptação a um sistema em que as aulas dessem continuidade, porque, inclusive, do ponto de vista do negócio, porque falando da instituição privada, tem uma questão efetiva com relação a contratos que os alunos fazem para os serviços educacionais, etc. Então, as instituições tiveram que rapidamente buscar estratégias, adequar os seus ambientes. Quem já trabalhava com EAD, adequando o ambiente que usava no EAD para ensino remoto. Quem não tinha, tentando se ajustar a algum gratuito para poder ofertar as disciplinas, né, e os cursos de modo virtual. E nós, professores, convocados para poder fazer o ajuste rápido dessas disciplinas, para colocar logo no ar, porque grande parte delas não existia na forma digital, não eram objeto da educação à distância. E nós fomos comunicados, no comunicado veio uma sinalização, digamos assim, de uma capacitação, mas a capacitação era na forma de uma reunião rápida, instrutiva, de como usar o ambiente e aquela plataforma e as estratégias que você poderia usar em um manual para você fazer a leitura.
É obviamente que essa estrutura informacional para o docente, como ele pode trabalhar com a nova plataforma, etc., é adequada quando o docente já tem algum tipo de experiência, já está numa ambiência dessa mudança. Mas o que é que eu percebi, que eu acho que faltou e que eu deixo aqui como um ponto de sugestão para gestores e professores dentro das suas escolas, instituições, etc. No momento de uma pandemia, aquele momento inicial que nós ficamos, e que a partir do dia 16 ou 19, não sei, foi decretada a estrutura de isolamento social, e, enfim, as medidas aqui no Brasil, a gente teve uma desmobilização muito grande emocional. De repente, nós nos vimos em casa, quem tinha apoio doméstico deixou de ter, quem estava bem com o marido, bacana, quem não estava, teve que ficar 24 horas naquelas relações que são afetivas e pessoais dentro de casa, resolvendo as suas questões, com os filhos dentro de casa, no ensino remoto, todo mundo com muito medo. Acho que muito pouca gente pode dizer que não teve medo. Logo no início não ficou muito assustado, todo mundo muito assustado. E nós, docentes, também, como qualquer outra pessoa, nos mobilizamos muito e ficamos também com pessoas muito assustadas com tudo aquilo, nos vimos de uma hora para outra, o nosso lugar, a nossa identidade, o nosso lugar da docência desestruturado de um momento para outro, não em função de uma mudança de uso de tecnologia, né, que já impõe questões emocionais, mas em função de uma situação de saúde pública e num contexto de uma pandemia pelo coronavírus que deixou muito claro, deixou muito próximo de nós a finitude da nossa existência. Mas em qualquer outra situação de crise grande que nós tenhamos, em primeiro lugar, cuidar de quem cuida, cuidar do humano e cuidar de quem cuida. E no caso, nós, educadores, cuidando dos nossos alunos. Como é que a gente dá estrutura emocional para eles nas aulas remotas, nas aulas síncronas ou assíncronas, se a gente não está estruturado internamente e não se sente sólido no processo didático, tá? Então, essa é uma outra partilha que eu trago de um lugar que é do lugar do estabelecimento dos vínculos socioemocionais, da afetividade e do cuidado com a emocionalidade dos sujeitos, para que os trabalhos saiam a termo, né? E a gente possa cuidar de outros, a partir também de um cuidado conosco. Como mãe, nesse momento pandêmico, quais foram as grandes aprendizagens e as partilhas que eu trago aqui? Mais do que nunca, eu tenho sentido com ele e tenho me indagado de forma ainda mais profunda sobre qual é o sentido do que a escola ensina e do que a gente estuda. Por que que eu estou trazendo isso, né? Meu filho, ele é um adolescente e ele está nesse momento no pré-vestibular. Então ele terminou o ensino médio em dezembro e entrou no pré-vestibular para poder estruturar-se, preparar-se bem para fazer o Enem, que ele tem um sonho de entrar na federal, enfim. E aí, quando essa pandemia entrou, logo no primeiro momento, o cursinho ele deu um tempo ainda, não iniciou logo as atividades, e na sequência eles retomaram as atividades de modo remoto, tá? Com os alunos todos, cada um em suas casas. E com uma carga horária bastante extensa, como era a carga horária lá no cursinho. Então, sem a experiência interpessoal com os colegas, cada um em suas casas, as aulas ministradas pelos professores de forma online, em momentos síncronos e assíncronos, tem alguns materiais que eles têm disponíveis, testes, etc., para estudarem, mas com a carga horária extensa. Então, às vezes, ele tem 6 horas, 8 horas, 10 horas de aula, então tem atividade de manhã, tem atividade à tarde, tem provas aos sábados. Então, uma carga horária muito extensa, como um cursinho é hoje em dia, aqueles que trabalham com um investimento para um êxito nesse Enem, nessa grande concorrência que nós temos. E aí eu comecei a me perguntar muito, porque ele entrou num momento de desestímulo, não só ele, muitos colegas relatavam desestímulo, e ele entrou numa indagação muito grande do para que isso tudo, né? Se é aquilo mesmo, se eram aquelas coisas de estudar. E eu assisti algumas aulas, óbvio que a gente está em casa, então fala lá do solo, do tipo de terra, das equações, das questões da química, de ponto de fusão, etc. E assistindo essas aulas, fazendo as coisas da casa, porque a gente está envolvido também nas coisas domésticas, e escutando essas aulas dele, cada vez mais eu ficava me perguntando assim, gente, a gente está num momento desse que é pandêmico,
Tem tantas aprendizagens profundas que esses meninos precisam desenvolver. Esse é um momento difícil, mas muito especial do ponto de vista que nos tira desse lugar da segurança. Experiências de lidar com a morte muito perto, porque a gente está aí, com uma questão do cuidado com o coletivo, porque está posto aí, a gente precisa se unir nesse cuidado, de percepção das necessidades dos outros que são mais carentes, menos favorecidos e precisam também da nossa colaboração como cidadãos e como pessoas humanas. Necessidade de que ele, de algum modo, tenha tempos de vinculação com esses amigos que ele já não vê, não tem mais a bola, o encontro, o jogo de vôlei, a praia, o encontro do cinema, então eles estão alijados desses encontros. E também não estão com tempo para fazer os encontros de forma virtual, porque muito texto, muito material para estudar. Situações específicas na hora que assiste a TV, que vê as notícias, os medos que tem, a discussão sobre a finitude da vida, como lidar com essa finitude, o que é então uma profissão, o que é um propósito de vida, o que significa essa entrada deles no mundo profissional, o que significa essa participação, essa colaboração deles no mundo nesse momento, e nada disso era tratado. Não, a gente não via nenhuma discussão deste ponto de vista para trabalhar com os processos formativos mais profundos e as habilidades de vida do sujeito, pelo contrário. E aí eu entrei numa reflexão muito profunda que eu já fazia e faço todo o tempo como docente, mas que eu, digamos assim, sempre fiz e entrava na minha derme, né, entra na carne como docente, mas quando é como mãe, entra na carne, eu acho que entra no coração todo, e a gente sente isso com muito mais profundidade, que é qual é a importância do que a escola vem ensinando aos meninos na escola, né? Qual é a importância de todos esses conteúdos que vêm sendo trabalhados? Quando é que a gente vai se dar conta de que a escola precisa desenvolver as habilidades de vida deles? E como é que nós perdemos um momento tão especial nosso, nesse momento, enquanto sistema educativo, que cada pai está fazendo o seu trabalho em casa com seus filhos, mas como é que, enquanto sistema educativo, nós perdemos um momento desse tão diferenciado e especial e difícil para a humanidade? Como é que nós perdemos esse momento e não trabalhamos de modo mais aproximado, mais pertinente, mais efetivo o desenvolvimento de habilidades de vida, de formação dessa cidadania, de formação desse sujeito, de desenvolvimento da autoestima, do autoconceito, da autoimagem, do propósito de vida, do sentido de vida, como nós, enquanto instituição de ensino, não nos apropriamos disso profundamente e não só superficialmente em algumas tarefas, e fazemos disso o grande ponto de aprendizagem, né? Esse é além das dificuldades e das necessidades do estabelecimento de rotinas, novos horários que se instalaram em casa, como mãe ter mais flexibilidade para poder sustentar os horários que ficaram mais loucos, porque dorme mais tarde, e aí quando a gente vê tá tocando violão com o até muito tarde, aí no outro dia não acordou cedo, e a aula começou às 7, e aí no site não deu para pegar a aula, e aí você sinaliza, não sinaliza, acolhe, não acolhe, entende? Então, aí a gente foi trabalhando aqui no acolhimento, algumas sinalizações limites em momentos específicos em que a gente percebia que precisava dar uma reorganizada nos tempos, mas trabalhando muito no sentido de tentar complementar essa lacuna que eu percebi muito fortemente, que a gente sabe que existe, mas eu senti no coração mesmo, foi muito profunda essa percepção de qual é a utilidade do que os currículos trazem, dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, especificamente os conceituais e procedimentais, que são trabalhados para a preparação para o Enem, primeiro, segundo, terceiro ano vai fazer isso, para vestibular também, para um Enem que depois acaba, você se classifica, entra na vida profissional, e aqueles conteúdos você não carrega, quer dizer, quais são as efetivas aprendizagens que precisam ser asseguradas, que não é especificamente daqueles conteúdos para a vida. Então, isso foi uma coisa muito forte que entrou aqui. Meu marido também é professor, além de ser arquiteto, e que nós nos debruçamos muito para conversar. Como mãe, desenvolvemos algumas estratégias, né? Como família, não falar como mãe, pai e família, porque isso foi em família. Então, mais abertura ainda para a escuta, sim, mais acolhimento para as transgressões e as desregulações de tempo, de momento, porque todo mundo ficou assim um pouco. Mais beijo, mais abraço, mais contato, mais chega junto ainda, aproveitando o momento de presença em casa para poder dar uma sustentação afetiva boa, para que ele se sinta seguro
e aí ele possa arriscar no que está de inseguro aí, porque está tudo muito inseguro, né? Para que ele tenha bases para entrar nessa, para lidar com essa estrutura, fazer suas escolhas, né? Mas sem perder o ponto das necessidades de certos limites, né? E por que esses limites de tempo, de horário, a importância desses hábitos para a vida. Então, não é mais porque é para a escola, mas assim, para a vida, para o que você vai desenvolver depois, quais escolhas estão sendo feitas. Então, a gente entrou num processo ainda maior e mais amplo em casa, de abertura ao diálogo, nós já temos muito, mas ainda mais de abertura ao diálogo, de maior tolerância com alguns tempos estruturados e modos de funcionamento em casa que desarrumam. Estamos trabalhando muito com um dito popular interessante que é assim, ó, bateu doeu, toma que é seu. Então, assim, o que me toca, que não é do outro, mas se me tocou é meu, eu preciso cuidar, trabalhando no campo do autoconhecimento e discutindo muito aqui em casa mesmo o que importa, o que significa essa vida, nos tensionamentos do trabalho doméstico, organizando o trabalho doméstico junto com esse tempo de aula, enfim. Então, são estratégias que não tem manual, não tem regra fixa única, cada família é uma cultura, é um mundo particular, temos coisas em comum, mas muitas especificidades também a cada grupo familiar. Dentro da nossa, percebemos o que doeu em cada um, o que é nosso, o que a gente cuida e o que precisa organizar para o coletivo, para o funcionamento coletivo, para o funcionamento do todo, mas, sobretudo, do ponto de vista educativo, mais do que nunca alerta e atenta para o que é que se aprende a partir dessas experiências escolares e como que a gente trabalha isso com nossos filhos para que essas experiências não sejam perdidas no mar de conteúdos que precisam ser trabalhados em função de uma prova que se precisa fazer e de uma nota que se tenha. Porque, muito embora a gente já tenha necessidade de mudar essa visão no nosso sistema educativo, ele ainda impera. E essa pandemia mostra isso, né? Basta ver as atividades que os meninos estão resolvendo em casa, basta ver as dúvidas sobre avaliação, né? Que é como é que avalia se ele aprendeu aquele conceito ou não. E o importante agora é aquele conceito, ele aprendeu, ou tem alguma outra coisa importante que a gente precisa pensar isso enquanto escola. Então, eu acho que mais do que nunca fica aqui a reflexão também para nós todos, né? Não é para a escola, mas para nós todos, porque nós somos a escola, nós fazemos parte da escola, nós somos a escola, no sentido de que a gente cada vez mais tenha alertas do que importa aprender, do que importa ensinar, do que é efetivo e necessário para esse viver no mundo, que não é o mesmo, cada dia que a gente acorda é um mundo diferente, mas nessa pandemia, com certeza, muitas coisas estão diferentes, né? Enfim, essa é uma contribuição que eu trago para vocês, espero, com essa partilha, de algum modo, ajudar nos cotidianos de cada um, como assistindo os outros documentários que são preparados aqui por esse programa também, eu pude ter boas aprendizagens a partir das experiências dos outros pares que aqui falaram, tá? Bom, e nesse pós-pandemia, não é? Nesse nosso retorno, que esperamos que esteja logo próximo, quais contribuições eu trago aqui, quais sinalizações eu trago a partir desse lugar de experiência minha e da minha experiência como sujeito também num coletivo. Eu penso que, em primeiro lugar, a escola, e aí não só a escola, professor, gestão, a gente precisa ressignificar o lugar do digital no espaço escolar, especialmente na sala de aula. Muito embora a gente tenha esse desenvolvimento tecnológico muito grande, e ele já é bastante largo, nós ainda ouvimos, pelo menos antes da pandemia, ouvíamos muito ainda as experiências das escolas que bloqueavam o Wi-Fi, bloqueiam o celular, não permitem o aparelho, não permitem o uso, porque o entendimento ainda é de que isso traz distração, de que isso não foca no estudo e etc. E aí, nesse momento em que o uso tem sido efetivamente pelas tecnologias digitais, esse paradigma que nós trabalhamos durante todo o tempo na escola, essa certeza que muitos traziam e trazem ainda na escola, de que o digital não pode ter tanto espaço assim, porque vai tirar o estudante do que importa, a gente tem uma quebra, porque a gente está vendo que, na verdade, o digital está sendo a forma a viável, na verdade, é a única forma que nós temos viável de permanecer com a comunicabilidade e acessar o mundo de uma forma mais segura. Então, eu penso que entender que o uso do digital precisa ser colocado num lugar diferenciado, no sentido de que ele sim tem relevância, ele é importante, ele não pode ser descartado de forma alguma. O Wi-Fi não deve ficar cortado na instituição de ensino,
os celulares não devem ficar bloqueados. O que nós precisamos é educar os nossos estudantes para fazer o melhor uso dessas ferramentas. Então, se a gente está precisando bloquear esses recursos na escola, significa que está faltando práticas educativas no sentido de dar cidadania digital, de que ele saiba como usa, para que usa, por que usa e a melhor forma de fazer uso. Se nós ainda precisamos ser coercitivos, nós não estamos dando as melhores orientações. Então, eu penso que a escola vai precisar rever muito isso, primeiro ponto. Segundo ponto, para os professores, vamos precisar urgentemente repensar mais uma vez, a gente vive repensando o nosso lugar, mas dessa vez a gente vai precisar rever isso com muita profundidade, porque o lugar de protagonismo, de autonomia, agora é que nós estamos sentindo efetivamente na prática pedagógica. Pela primeira vez na história da humanidade, de um modo tão amplo, os estudantes, sim, estão tomando conta dos seus processos educativos na escola, mediados com os pais, com a escola, mas com mais autonomia, com desenvolvimento de estratégias diferenciadas, com uso de possibilidades criativas. E eles estão se apropriando e eles estão desenvolvendo mais ainda as habilidades de autoestudo e eles estão entendendo que eles são capazes de acessar esses saberes que estão aí no mar digital, não precisa de um professor para trazer, 4 horas numa aula expositiva. Então, nós precisaremos, efetivamente, no retorno, entender que a gente precisa continuar dando esse espaço para fazer aquela escola que a gente discute que deve ser feita, que prima por protagonismo, por autonomia, para que esses estudantes possam se colocar, né? Então, a gente vai precisar trabalhar a nossa resiliência, a nossa capacidade de abertura interna para continuar dando esse espaço ao aluno. E não esquecer-se disso e entender que voltamos à sala, agora voltamos à liderança e agora a gente estabelece a regra do jogo, porque quem coordena o jogo somos nós. Na verdade, o jogo ele é coletivo, colaborativo, é um trabalho junto. Então, precisaremos continuar com o fortalecimento dessa postura autônoma e protagonista que esses meninos já estão desenvolvendo agora. Isso será muito bom para a vida deles e para a nossa sociedade. Terceiro, a importância do letramento digital dos docentes. Então, sair do lugar do não sei, não posso, não consigo, começar a experimentar as tecnologias com possibilidades de uma expansão dos nossos canais de comunicação e as instituições de ensino proverem os professores com cursos, com formações interessantes que expressem a prática que elas desejam ter, criativas, e não apenas expositivas, mas criativas, para que esses professores avancem no desenvolvimento das suas habilidades digitais, que serão enormemente requeridas doravante. Tá? Então, essa é uma questão que é importante para a gestão. A gestão compreender que não dá para desenvolver políticas sem ter a escuta dos sujeitos que estão na prática. Então, às vezes, a gestão traz políticas, práticas, manuais, estruturas mirabolantes, e nós, professores, sabemos que aquilo não é execuível, dá vontade de falar assim, pessoa, por favor, dá para você sair da gestão e vir aqui e fazer essa prática e ver se é possível e qual é a forma? Então, às vezes, o gestor experimenta junto, ele também é docente e ele sabe do lugar que ele fala e ele alarga a possibilidade. Mas, às vezes, essa proposta é feita pensando nos aspectos da economicidade ou das estruturas políticas ou do que seja, mas menos, muito pouco, pensando o que isso importa para os sujeitos que estão na sala de aula. Então, a gestão precisa se dar conta desse lugar, né? Que as políticas que foram estabelecidas têm que ser pensadas coletivamente e tem que dar escuta para quem está, de fato, na sala de aula, que somos nós docentes, são os nossos estudantes e os pais também. E para os pais, penso que nós, enquanto pais, precisamos entender que não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Muitos pais, quando se viram com seus filhos 24 horas, ficaram assustados. Meu Deus, meu filho, com todos... Não reconhecia o filho, porque não tinha contato com seu filho tão tempo, tão longo assim. E aí culpabilizou a escola, porque a escola não educava direito, não. Tem uma questão de educação doméstica, de valores humanos, que as famílias têm repassado para a escola, e isso não é papel da escola. Tem um lugar, primeiro, educativo, dentro do núcleo familiar, de desenvolvimento de valores, de desenvolvimento de princípios, de educação que é educação doméstica, educação que são exemplos trazidos no modo de agir do pai e da mãe, que o pai precisa se dar conta e a mãe também, que é o primeiro lugar educativo da criança, que esta parte a gente não terceiriza para ninguém, nem para a escola, é o nosso papel, né? No lugar da maternidade e da paternidade.
entender que a escola tem seu papel também e não dá para o pai querer individualizar a escola para o jeito do seu filho. Precisamos lembrar que a escola é lugar de vivência do coletivo e quando a escola precisa atender as demandas individuais dos pais que querem que seus filhos sejam atendidos em tudo, nós perdemos o ponto mais importante da experiência escolar, que é viver em grupo e saber organizar-se no grupo, ceder ao grupo, reconciliar-se, conciliar-se, não conciliar-se no grupo, fazer escolhas dentro de um grupo, que é a vivência para a sociedade, para a formação do cidadão. Então, o pai precisa perceber qual é o efetivo lugar da escola e que a escola tem profissionais bastante competentes que podem conduzir o trabalho. Nós, do lado de cá, eu sou professora, mas eu não posso interferir no processo educativo do meu filho para que ele seja modelado de acordo com o meu desejo enquanto mãe, né? Tem um coletivo sendo cuidado ali, a escola sabe muito bem dar conta disso, e eu penso que essa relação de confiança precisa ser estabelecida mais do que nunca. Essas são alternativas que eu acredito que possam contribuir e acredito que tudo isso vai passar, e porque sempre passa tudo, né, nessa samsara que é a vida. Acredito que estaremos sim mais fortes. Penso que sim, se aproveitarmos bem toda a situação, sairemos melhores dessa experiência. Sim, com marcas, mas a vida é assim, ela deixa marcas. E as marcas e as cicatrizes, elas são importantes porque elas contam a nossa história. E também tem dor, sim, mas não é porque não, que tem a dor ou tem os momentos difíceis que ela não deva ser vivida. Pelo contrário, faz parte do percurso. Mas a fé de que nada é eterno, tudo está em movimento e é possível de ser transformado a partir de uma atuação nossa efetiva, eu acho que é um princípio que a gente deve perseguir para que nós não percamos o que tem de mais precioso nessa experiência, que é a possibilidade de nos tornar cada vez mais humanos, né? Eu agradeço o convite de Lin para esse documentário muito e também a escuta de quem está nesse momento assistindo esse vídeo e nessa partilha através do áudio com essas contribuições que eu trago aqui. Gratidão.